Olá, família. Que bom que você está aqui nessa quarta-feira. Eu quero te dizer mais uma vez, em nome de Jesus, que Deus tem uma palavra e uma palavra especial para você nesse dia. Por que é especial, Ben? Assim, no domingo nós não postamos. Por quê? Porque Deus já tem falado comigo sobre essa palavra há alguns dias, sabe? Eu não queria, de verdade, assim, eu não queria postar de qualquer jeito, sabe? Eu não queria postar uma palavra pela metade, por exemplo, sabe? Porque Deus veio falando comigo. Deus veio falando nos outros dias comigo sobre essa palavra. É por isso que eu não quis postar no domingo, sabe? Porque eu quis que Deus, de verdade, ele completasse, sabe? Então, a gente está postando hoje aqui e você vai entender porque é uma palavra especial para você. Mais uma vez, quero desafiar você para que você fique até o final, porque Deus ele vai falar ao teu coração. Deus tem falado ao coração daqueles que têm visto os vídeos, que têm ouvido, sabe? E assim, estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu falei isso também no outro vídeo, sabe? Pessoas têm sido tocadas, têm sido, sabe, alcançadas pelo Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a gente, sabe? A gente é só um canal daquilo que Deus tem feito na tua vida, tá certo? Então, se você não é inscrito nessa família, desse canal, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, sabe? Use as redes sociais para propagar essa palavra para que outros sejam alcançados. Tá joia? Mas vamos lá, vamos para o mais importante, que é a palavra de Deus. Tá certo? E eu quero iniciar, né, essa reflexão, mais uma vez, assim como a gente fez em dois vídeos passados, com uma pergunta, né? Uma pergunta bem interessante e, queria que você respondesse. Se você quiser até responder nos comentários, responde. Queria saber a tua opinião sobre isso. A pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo em algum momento da sua vida, você voltaria? Essa é a pergunta. Se você pudesse voltar em algum momento da sua vida no passado, naquele momento ali, você voltaria? Tá? Responde aí nos comentários. Bom, essa pergunta aí, por exemplo, para quem tem uma certa idade, né, assim como eu, é fácil. Assim, pô, eu voltaria em alguns momentos da minha vida, eu voltaria, né? Meu filho, por exemplo, ele tem 13 anos, né? E na verdade, quando eu tinha a idade dele, né, eu era adolescente, eu queria ser mais velho, eu queria ter 18 anos, né, para já, eu quero me tornar adulto, enfim. Mas a gente chega a uma certa idade e parece que as coisas se revertem, né? A gente quer voltar a ser mais jovem. Bom, mas existem pelo menos dois motivos, né? Se você, não sei qual foi a sua resposta, mas eu, por exemplo, eu já pensei em alguns momentos, poxa, se eu tivesse tanta idade, se eu tivesse tal idade, se eu tivesse meus 20 anos de novo. Existem dois motivos, às vezes, para a gente querer voltar no tempo. Primeiro, é o mais simples, né? É para a gente, de repente, terminar de realizar algo em que ficou pelo meio do caminho. Né? Às vezes você tinha um sonho, você tinha um projeto e você simplesmente não terminou. Assim, poxa, se eu tivesse de novo essa idade, eu ia terminar de fazer isso. Eu, por exemplo, eu ia terminar de fazer faculdade. Né? De repente você, tipo, poxa, eu ia terminar de fazer minha casa, né? Eu ia constituir uma família. Então, assim, existem projetos, existem sonhos, por exemplo, que talvez na sua vida, assim como aconteceu na minha vida também, não terminaram. E eu voltaria no tempo. Se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria no tempo para terminar esses projetos, esses sonhos. Certo? Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo também, e eu vejo como, na verdade, é o que a gente vai falar nesse vídeo, né? É o motivo mais importante, né? É talvez, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, nós voltaríamos para que a gente pudesse mudar algumas decisões que a gente tomou errada na nossa vida. É ou não é verdade isso? Eu estou falando isso, claro, a maioria das vezes eu falo de mim mesmo, sabe? Se eu pudesse hoje, sabe, Bento, se você pudesse voltar no tempo, eu voltaria, sabe? Eu voltaria para que eu pudesse tomar algumas decisões que eu tomei de uma forma diferente, sabe? Para que eu pudesse trilhar alguns caminhos que eu trilhei da minha vida de uma forma diferente, né? Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, sabe? Há alguns anos atrás, na verdade, durante a minha vida, eu tomei decisões erradas, sabe? Eu trilhei caminhos errados, sabe? Eu tomei decisões, na verdade, que afetaram a minha vida, que afetaram pessoas ao meu redor, sabe? E é claro, isso é uma coisa assim que, por exemplo,
É uma coisa que entristece nosso coração, sabe? Se, poxa, e eu muitas vezes eu já parei e pensei, assim, poxa, se eu sabe, eu teria tomado uma decisão diferente, sabe? Eu teria trilhado esse caminho diferente, eu não teria feito isso, eu teria feito de um modo bom, mas enfim. E você? Então, assim, existem esses dois motivos, sabe? Primeiro, de repente voltaria para terminar de realizar algo que eu não realizei. E o segundo motivo, que é o mais importante, eu voltaria no tempo para tomar outras decisões. Porque, não sei se vocês sabem, mas isso é um princípio da palavra, sabe? A palavra diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. É um princípio da palavra, está escrito, sabe? Tanto seja para o bem como seja para o mal. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você semear coisas ruins, decisões erradas, você vai colher frutos disso, sabe? Vocês sabem que isso não é bom, sabe? Não é bom, até porque essas consequências, esses frutos podem durar às vezes semanas ou meses, ou que dirá anos, sabe? São consequências, por exemplo, que podem durar anos na vida de uma pessoa, por causa, às vezes, de uma decisão errada, sabe? Então, assim, eu digo para vocês que é um assunto que Deus falou comigo, sabe? Falou realmente no meu coração, e esse dia vai ser, poxa, eu preciso compartilhar essa palavra, sabe? Porque decisões erradas, por exemplo, transformam a história de uma pessoa, transformam, às vezes, a história de uma família, sabe? E foi assim, vocês conhecem a história, por exemplo, se eu for citar a história que vocês conhecem muito bem, a história, por exemplo, de Adão e Eva, sabe? Eu fico, às vezes, pensando assim, poxa, rapaz, esse casal, cara, que casal figura, cara. Porque, né, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, deu domínio sobre o homem, sobre toda a terra, deu ao homem Eva, né, uma companheira, porque viu que o homem estava só, então criou Eva e passaram a ser um casal, uma família. E Deus, ele determinou uma coisa, ele falou assim, olha, pode dominar tudo isso aqui, sabe, pode, sabe, governar sobre tudo, você só não pode uma coisa, você só não pode tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso não. Mas o restante está com vocês. Bom, e vocês sabem, né, que passou o tempo e um dia, Adão e Eva tomaram uma decisão errada. Caramba, cara, imagina a consequência dessa decisão. Vocês sabem. Hoje, por exemplo, né, nós, né, somos fruto, né? Hoje nós estamos aqui, hoje nossa carne, ela padece por causa da consequência de uma decisão errada em que Adão e Eva tomaram. E mesmo assim, vocês conhecem a história, nem naquele momento ali, né, quando Deus veio estar com eles reconheceram, sabe, que eles erraram, né? A mulher falou que foi a serpente que me enganou. E quando chegou para Adão, né, eu falo assim às vezes brincando, mas foi uma coisa muito séria, Adão foi tão sem vergonha que ele culpou ele culpou dois, ele culpou a mulher e culpou o próprio Deus. Porque ele falou assim, ó, não, mas foi a mulher, ela me enganou, foi a mulher que tu me deste. Ainda culpou Deus da decisão dele errada. Sabe? Então, assim, consequências, cara. Consequências. Agora, claro, existem decisões, né, que trazem consequências terríveis, mas existem também decisões que trazem consequências boas, que trazem bênçãos, né? E a gente pode citar, claro, o exemplo do nosso impecável, né? Porque Jesus, ele também decidiu. Ele decidiu ser o sacrifício. Ele decidiu morrer na cruz por mim e por você, para que hoje a gente tivesse novamente acesso ao reino de Deus, para que nós novamente tivéssemos acesso à família, sabe? A essa paternidade, por causa de uma decisão que Jesus decidiu, sabe, se entregar na cruz por mim e por você. E às vezes eu paro para pensar, sabe, assim, poxa, Senhor, sabe, às vezes, poxa, o tempo passou, sabe, quanto tempo eu perdi na vida, cara, quanto tempo eu perdi na minha caminhada, sabe, por causa de decisões erradas que eu tomei,
Talvez você esteja aí desse lado aí assistindo meu vídeo e você falou assim, poxa, Bento, eu também já tomei muitas decisões erradas, sabe? Que eu perdi muito tempo na minha vida tomando decisões erradas, sabe? E magoando, ferindo pessoas. E eu fui assim, sabe? Como eu falei, hoje eu tenho 51 anos. E eu poderia sim, sabe, ter vivido de uma forma diferente em muitos momentos da minha vida. Não vou dizer para você que eu só tomei decisões erradas, não. Mas as decisões que eu tomei erradas tiveram consequências, sabe? Tiveram consequências e duraram, sabe? Mas graças a Deus, Deus tem restaurado, né? Mas eu quero falar sobre isso, sabe? Sobre essas decisões, sabe? Existe uma outra passagem que eu acho muito linda, sabe? Assim, porque qual o tema desse vídeo que eu queria falar para você? Porque você pode estar exatamente pensando igual a mim, assim, sabe? Se, poxa, se eu pudesse voltar, eu teria tomado essa decisão diferente. E é verdade. Mas eu tenho essa resposta para você, da pergunta que eu fiz no início do vídeo. Não é possível voltar. Não é possível voltar mais no tempo. Não há mais essa possibilidade. O que foi feito, foi feito. A decisão que foi tomada, já foi tomada. Certo? Então, mas eu quero te dizer algo para alegrar o teu coração. Algo que o Espírito Santo falou comigo muito profundo. Na verdade, ele tem falado, sabe, esses últimos meses aí. Deus tem uma nova história para você. Ah, Bento, mas como assim? Cara. Deus tem uma nova história para mim. Deus tem uma nova história para você. Poxa, Bento, não sei se você se encontra comigo. Pô, mas eu já tenho uma certa idade, sabe? De repente eu já não tenho tantos anos de vida aí. E, pô, vou ter que, sabe, uma nova história, fala de tempo. Eu falei, olha, não se engane. Quero te contar uma história bem rapidinha sobre dois ladrões. São os dois ladrões da cruz. Um estava de um lado de Jesus, o outro estava de outro lado. Um estava blasfemando. Ah, se você é Deus mesmo, desce daí, salva-te a ti mesmo, salva nós também. E o outro ladrão, ele repreendeu o ladrão e falou assim, olha, nós merecemos estar aqui, mas ele não, ele é justo. E chegou para Jesus e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem, para aquele ex-ladrão e falou assim, ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que uma nova história começou na vida daquele homem. Que isso, Bento? Porque uma nova história na vida de alguém, ela pode durar horas, minutos. Aquele ladrão, logo depois ele morreu. Mas eu te garanto que uma nova história começou na vida dele. E essa reflexão que eu queria deixar para você, sabe? Se você tomou muitas decisões erradas, Deus tem uma nova história para você. Tem aquela música do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Essa é uma realidade. Eu não vou cantar aqui para vocês, porque eu canto muito mal. Mas essa é uma verdade que está dentro do meu coração, sabe? Deus colocou isso em mim. Ele falou, Bento, eu tenho uma nova história para você. Não importa mais, não importa assim, as decisões que nós tomamos errada lá atrás, nós temos que nos arrepender, sim. Temos que pedir perdão a Deus e passar a tomar as decisões certas, porque Deus tem uma nova história para mim e para você. Não importa o tempo. Agora sim, pare para ouvir Deus. Sabe por que muitas vezes nós tomamos decisões erradas? Porque na verdade a gente não escuta Deus. A gente não se submete, sabe? E eu vou te falar uma coisa para você guardar agora no teu coração. O silêncio de Deus não é a permissão de Deus para você andar no caminho. Não se mova até Deus realmente falar com você. Não se precipite, porque o precipitado, ele peca. Não tome decisões sem ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa eu te garanto, Deus tem uma nova história para você. O nosso Deus, o impecável, ele está sempre pronto, sabe, a iniciar algo novo com a gente. Assim foi na vida daquele ex-ladrão, sabe, que uma nova história começou na vida dele e terminou na eternidade.
Tá joia? Então eu queria deixar essa reflexão para vocês. Queria deixar um beijo no coração. Quero que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo, sabe? Que Deus te encha da presença dele, sabe? E aprenda sim a tomar, a partir de hoje, as decisões corretas na tua vida. Aprenda a ouvir Deus, tá certo? Um beijo no coração. Domingo, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos.